O projeto Fora do Eixo, ele faz parte de uma série de outros eventos, outros acontecimentos no resto do país, assim, que trabalham numa perspectiva de relação entre a arte, a cidade e a sociedade, que envolve muito também uma produção jovem, independente, assim, com artistas autoprodutores, além de produtores do seu trabalho, articuladores de um pensamento artístico crítico. E a gente conseguiu trazer para Brasília, durante uma semana, um número condensado assim, de artistas, aproximadamente 80 artistas, que conviveram num ambiente muito propício assim, para a criação, para o diálogo, para a conversa, para a discussão. Conseguimos trazer esse intercâmbio para a cidade, porque a gente percebia que a cidade, Brasília, ela estava fora de um circuito de coisas que estavam acontecendo no resto do país, com eventos acontecendo em Recife, São Paulo, Espírito Santo, Fortaleza, e Brasília, sendo um centro geográfico do país, não fazia sentido estar fora desse circuito, né? E aí também fazia sentido dentro de um eixo artístico, né, que percorre um pouco o Rio, São Paulo, e fazia sentido também Brasília fazer esse contraponto, assim, como centro estrutural do poder político do país, fazia sentido ela fazer esse contraponto dentro da arte. Assim. A gente percebe como, em termos de contato com o público da cidade, em relação à arte, assim, como fazer essa conexão entre intervenção artística, performance, cidade e as pessoas que circulam na cidade, a gente pôde perceber no projeto como inovação, assim, como é uma coisa muito surpreendente para as pessoas de Brasília, assim, que estão acostumadas com uma estrutura arquitetônica e urbanística da cidade muito fixa, assim, por conta talvez de um tombamento, por conta de uma idealização de uma cidade que é muito planejada, assim, e aí a gente entra com um processo de artístico, de intervenção urbana, de performance na rua, que mexe um pouco com essa estrutura determinada da cidade, planejada da cidade. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro ponto que a gente percebeu, como, por exemplo, como os artistas da cidade, eles ainda estão tímidos em relação a se apropriar da cidade como suporte, como meio criativo, assim. Esse contato mais próximo, assim. A gente ainda percebe que o espaço fechado, seja da galeria, seja do ateliê, seja da sala de aula, ainda é mais seguro, assim, porque dá medo você chegar numa cidade desse tamanho, ainda mais Brasília, com tantos espaços vazios, dominada por carros, para você caminhar aqui, tudo muito complexo. Então, para você pensar artisticamente como poder intervir nesse universo tão amplo e grande, assim, grandioso, dá medo, assim, dá uma insegurança, assim, enquanto artista, enquanto promotora de um evento como esse, assim. E aí a gente entra numa outra discussão sobre o próprio conceito, que seria fora do eixo, como a gente pode encarar esses eixos, seja um eixo físico, estrutural da cidade, de um eixo monumental, ou um eixão, ou um eixo Rio-São Paulo, ou um eixo que não faz parte de um circuito dentro de galeria, de exposições de bienais, que é essa produção mais independente, um pouco alternativa e talvez marginal em certo sentido. E aí como a gente pode enfrentar esse desafio de sair um pouco do eixo cidade Brasília e ir para um outro eixo que é cidade satélite, como poder enfrentar isso, assim. E ao mesmo tempo, dentro da cidade planejada do poder, a gente esbarrou numa outra questão, que é como se associar esse poder, assim, esse poder cultural na cidade, a Secretaria de Cultura, as instituições de poder na cidade, como que eles podem abraçar o projeto, como eles podem fazer parte, de repente, de um calendário de eventos e promoções desse próprio poder, assim, cultural da cidade, para que a gente não fique lutando sem anexar as forças. Essa questão da relação da arte fora dos parâmetros normais que ela sempre costumou se restringir, em vários lugares essa discussão ela já está muito mais avançada do que aqui no Brasil. Bom, uma das coisas que incentivou
a elaboração e a criação do Fora do Eixo, além dos vários eventos que existem, né, espalhados aí pelo país, que tem também esse perfil de discutir, trazer questões e trabalhos artísticos e criar esse campo de atuação artística na cidade, na relação com os transeuntes. Além disso, uma das coisas que proporcionou e impulsionou a criação do projeto foi a própria cidade de Brasília, né, que foi concebida e pensada como uma experiência estética, né, uma experiência em relação às formas, o espaço, né, e o morador dentro desse espaço, essas proporções. Então, a própria cidade ela já foi criada com esse intuito, né, de ser um espaço dedicado a esse experimento estético, né, mais voltado para a arquitetura, mas ela abrange também essa relação do indivíduo que habita a cidade e esses espaços, né. Então,